Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre carta de risco. Não sei se vocês já ouviram falar de carta de risco, se conhecem. Se não conhecem, passarão a conhecer hoje. Vamos aprender juntos aqui o que é. Quem já conhece pode entender de um modelo diferente. Esse nós desenvolvemos aqui para esse vídeo. Então, e tem vários modelos diferentes, tipos diferentes. Esse é o modelo que eu acho mais simples, mais fácil, mais completo, e eu gosto de usar esse modelo. Então vamos lá. Primeiramente, como que eu salvei o nome dessa carta de risco, o nome desse documento aqui, ó. Só ver como modelo, pode ver aqui em cima, carta de risco, e complementei com termo de conhecimento de risco e concordância com a ação. Por que isso? Vou explicar agora o porquê desse título. Então, o risco vai ser apontado e a ação você vai concordar com a ação para mitigar ou para eliminar o risco ali, ou não. Então, vamos ver. Aqui no cabeçalho, como sempre gosto de explicar, temos aqui o título, que é carta de declaração de risco. Essa carta de declaração de risco pode ser utilizada para riscos de qualquer tipo. Pode ser riscos de segurança física, patrimonial, para riscos de segurança da informação, riscos de privacidade, de conformidade, riscos legais. Então, você pode complementar aqui, ó, como carta de declaração de riscos de segurança da informação, carta de declaração de risco de compliance, de riscos de privacidade, enfim. É bem versátil o uso dessa carta de risco. Mas para que serve isso? Esse é um mecanismo usado para você, especialista, você encarregado de dados, /DPO, analista, especialista em compliance, em segurança da informação, enfim, geral aí, se resguardar quanto ao apontamento de um risco e ele não ser eliminado ou mitigado, como queira. Então aqui no cabeçalho, como sempre, a gente deixa ele bem tranquilão aqui, ó. A versão, importantíssimo ter a versão de cada documento para você saber qual que foi atualizado por último ou não. A data da criação do documento. Data de revisão, normalmente a gente põe aí essas revisões anuais aí, porque não tem muita coisa o que mudar nisso, por exemplo. Quem criou o documento, quem é o responsável pela área ou pelo documento. E a área aqui pode ser, botei GSI, né, mas pode ser a sua área de atuação. Então, vai depender de qual área você atua, para qual área você está fazendo o levantamento de risco e em qual situação você vai utilizar a carta de riscos. Então, lembrando o que são riscos aqui. O risco é tudo aquilo que foge, que pode fugir de um funcionamento normal, de alguma situação normal, que pode trazer um impacto grande, qual a probabilidade disso ocorrer. Beleza? Então, vamos lá. Você identificou um risco, verifica o nível desse risco junto à área, junto a uma determinada situação. Se for um risco ilegal, pode trazer uma multa grande. Se for um risco de vazamento de dados, pode trazer um problema maior ainda. Se for um risco de um acesso indevido, pode trazer uma série de problemas. Então você tem que identificar esse risco,
dependendo da sua área de atuação, por exemplo. E na sua planilha de controle de riscos, ou no seu sistema de controle de riscos, eu não sei como que você vai atuar, eu sempre trago documentos mais simples. Primeiro, para que as pessoas entendam, e segundo, que se não tiver processo, o sistema que ela adotar não vai ser legal. Então você tem que conhecer o que você precisa fazer para você alimentar um determinado sistema, uma determinada aplicação. Ok? Então, você tem um risco, você faz o levantamento desse risco, verifica a probabilidade desse risco ocorrer, e se ele ocorrer, qual o impacto que ele vai trazer para a área, qual o impacto que ele vai trazer para a empresa, qual o impacto que ele vai trazer para você, enfim. Então, essas três coisas precisam ser analisadas. Depois de analisadas, de mapeadas, de criada documentação para esse tipo de levantamento de riscos, é apresentado para a área o risco, a probabilidade, o impacto e até mesmo os controles necessários para mitigar ou para eliminar esses riscos. Muitas vezes, as formas de controle desse risco é muito mais dispendioso, muito mais trabalhoso ou muito mais caro do que o valor de uma multa, por exemplo, o valor sei lá, de um vazamento aí, de um dado ou do acesso indevido. E a probabilidade disso acontecer é muito grande. A área prefere muitas vezes aceitar esse risco e não fazer as correções ou não fazer os controles necessários. Quando isso ocorre, o que pode acontecer? Se você apontou um risco, vamos botar como exemplo um risco de vazamento de dados. A área falou, vai ficar muito caro para eu corrigir essa vulnerabilidade e não vou fazer. Simplesmente pode acontecer o quê? Esse vazamento acontecer e você, quando for falar com a área, ser penalizado porque não apontou esse risco. E a área pode dizer assim, não, eu não sabia desse risco. Mas eu te falei. Não, você não me falou. E fica a sua palavra contra a palavra do outro. Então, essa carta de risco serve justamente para te respaldar nessas situações em que você aponta um risco, esse risco não vai ser mitigado e se não for, você pode ficar como responsável por esse risco. Então, aqui o termo de conhecimento de risco e concordância com a ação que será tomada para mitigar o quê? O risco, para eliminar o quê? O risco, ou para aceitar que esse risco existe e eu não vou fazer nada. Então, a declaração deve ser assinada pelo gestor da área ou pelo diretor da área, né, por quem resolver não corrigir esse risco e não criar os controles necessários, certificando que a informação do risco foi passada aos mesmos e declarada a aceitação, ou seja, a não correção desse risco, eximindo o especialista, seja ele de segurança, de compliance, de privacidade, que qualquer responsabilidade sobre a situação de riscos aqui apresentada é da área ou do gestor da área ou do diretor daquela área. Então, aqui embaixo, isso aqui é para saber do que se trata. Aqui vai ser exatamente a declaração. Eu, fulano de tal, nacionalidade, portador do CPF tal, cargo XPTO, código RH, ou na sua empresa é chapa, né, ou simplesmente chave, cada um tem um número aí. Além do seu nome e cargo, normalmente se tem um número de controle de recurso aí. Então, declaro que fui alertado sobre os riscos
por improcedência de ações de acordo com a descrição dos mesmos em documentos anexos. Importante que seja entregue junto e seja anexado, ou depois que ele assinar, você escaneia ou guarda esse documento físico, bem como as penalidades cabíveis elencadas aos riscos. Então você tem que apresentar os riscos, como eu disse, a probabilidade desse risco acontecer. Claro que alguém dificilmente vai ter uma probabilidade com 100% de assertividade, mas tem que mostrar a probabilidade disso acontecer através de estudos, através de números. E se acontecer, qual o impacto? Se vazar quantidade X de dados ali, por aquela vulnerabilidade, nós teremos mancha na imagem da organização, podemos ter bloqueio ou eliminação eliminação dos dados solicitada pela NPD, podemos sofrer penalidade e multas pela NPD, podemos ter que declarar isso publicamente, então a imagem da empresa. Então temos que apontar todos esses, em documentação, todos esses dados, beleza? Declaro ainda que foram prestadas todas as informações de mitigação dos riscos, aqui apontados, que são verdadeiras e autênticas, fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos na época que foi apresentado, claro. E que fui alertado sobre os riscos de penalidades legais e administrativas que podem acarretar. Lembrando que esse texto, pessoal, pode mudar de acordo com a sua área, tá? E de acordo com a área que você está fazendo esse mapeamento de riscos. Então pode ser aqui penalidades legais, podem ser administrativas, podem ser outras penalidades aí que você pode sofrer. Sem mais a declarar no presente momento e ciente das responsabilidades pelas declarações prestadas, firmo a presente. Então o local que foi, a data, o nome do fulano de tal responsável pela área e sua devida assinatura. Beleza? Então, essa é a nossa carta de risco ou simplesmente termo de conhecimento de risco e concordância com as ações. Recapitulando, você apresentou os riscos, apresentou a probabilidade dele acontecer, apresentou o impacto que teria ou que terá se o risco ocorrer, e os mecanismos de controle, eliminação ou mitigação de riscos. E aqui a aceitação da área para não eliminar ou corrigir esses riscos, simplesmente aceitar que esse risco existe e que ele vai conviver com ele para sempre ou durante um tempo, mas que você, como especialista, como auditor, como analista de riscos aí, ou simplesmente alguém que está mapeando esses riscos, tenha um respaldo para se garantir caso ocorra o risco, que você não foi negligente, fez o seu trabalho, apresentou as ações e a área simplesmente não quis eliminar esses riscos e quis conviver com eles. Beleza? Esse é um videozinho curto, a gente trouxe aqui para falar desse documento, que é de suma importância, principalmente para você que aponta algum problema, algum risco que a área não quer acatar, mas você tem todo o direito de se respaldar e tirar aí a sua culpa. Então, fica aí uma sugestão bacana de uma carta de risco que você pode utilizar para N tipo de situações dentro da empresa, dentro da sua área ou como queira utilizar. Beleza?
Espero que tenham gostado. Se precisarem do modelo, me falem. Se quiserem entender um pouco mais sobre o documento, só colocar aí Vou deixar meu e-mail aí na descrição do vídeo. Podem deixar aí nos comentários, podem me mandar por e-mail alguma sugestão de melhoria, alguma dúvida, e eu vou estar à disposição para esclarecer para vocês o que for necessário, ok? Curtam aí o vídeo, compartilhem com quem achar necessário. Se não forem inscritos no canal, se inscrevam, assistam os demais vídeos, tem muito material bacana. E a ideia é justamente contribuir com os colegas para que as pessoas tenham conhecimento dos documentos que trabalhamos dentro das organizações e uma forma de ajudar aí os colegas com essa questão de documentação, ok? Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo.